que você possa receber dos céus essa palavra que Deus falou no meu coração primeiro. Amém? Sabe, eu trabalhei por algum tempo numa empresa, num frigorífico, e lá trabalham mais ou menos umas 400 pessoas mais ou menos, e cada um tem um setor no seu trabalho, sabe? E um setor que sempre me chamou a atenção foi o da manutenção. Nessa empresa que eu trabalhei, e eu pesquisando, descobri que a maioria das grandes empresas, as grandes multinacionais, existem esse setor de manutenção. Só que eu fui buscar o significado para esta palavra, manutenção. E manutenção é a ação de manter, sustentar, consertar ou conservar alguma coisa ou algo. Eu não sei se você consegue correlacionar algo nessa condição de manutenção, porque Deus nos mantém, Deus nos sustenta, Deus nos conserta e Deus nos faz ser conservadores da palavra dEle, guardando a palavra dEle no nosso coração. Só que eu fui um pouco além da minha pesquisa, e eu acabei descobrindo que a manutenção ela é formada por um conjunto de ações que ajudam no bom e correto funcionamento de algo. Ou seja, Deus ele realiza uma manutenção em nós, para que nós possamos realizar as coisas boas de maneira correta. E o termo manutenção, ele também pode estar relacionado com a conservação periódica, ou seja, com cuidados e consertos que são feitos entre determinados períodos de tempo com o intuito de preservar. Ou seja, diariamente Deus está nos cuidando, Deus está realizando a sua manutenção em nós, diariamente, periodicamente. A manutenção tem o intuito de reparar ou repor algo que está estragado ou que não funciona corretamente, consertando para que volte a desenvolver a função requerida inicialmente. Sabe, quem aqui já não errou? Quem aqui já não se entristeceu com uma situação ou outra? E Deus foi lá e pegou você e fez o quê? Reparou você, cuidou de você, guardou você e te colocou novamente nos trilhos do caminho dEle, para adorar a Ele. Esse é um Deus de manutenção em nossas vidas. E os sinônimos de manutenção são conservação, preservação, subsistência, sustentação e conserto. E existem 3 tipos de manutenção, que é a preventiva, a preditiva e a corretiva. A preventiva é aquela que é feita não quando algo está com defeito, mas sim para prevenir o surgimento de avarias. Este modelo serve como precaução para que não haja surpresas desagradáveis. Ou seja, Deus está fazendo uma manutenção preventiva em todos nós, diariamente, para que nós não sofremos uma surpresa desagradável lá na frente. Deus está cuidando de cada detalhe, meu e seu. Deus prepara pessoas para colocar ao seu lado, para que você possa caminhar com ela, aprender com ela. Deus coloca pessoas ao seu lado para que você possa ensinar ela, cuidar dela, preparar ela. Essa é a manutenção de Deus na minha e na sua vida. A manutenção preditiva, ela é constituída por um conjunto de ações de controle de algo que garantindo a redução de falhas no funcionamento do desempenho operacional. Ou seja, este modelo ele consegue prever prováveis erros que exijam uma manutenção corretiva. Ou seja, Deus muitas vezes vai usar alguém do seu lado para falar: olha, irmãozinho, está errado algo aqui, então vamos corrigir isso aqui para que você não se pegue lá na frente. Você consegue me entender? Quando às vezes você é repreendido ou corrigido por alguém, Deus, olha, cuidado, eu estou realizando uma manutenção preventiva em você, preditiva em você. E existe também a manutenção corretiva, que essa, no meu ponto de vista, é a mais árdua. E eu oro para que ninguém chegue nesse estágio dessa manutenção corretiva. Por quê? Porque a manutenção corretiva, ela consiste no conserto total,
tendo até que, dependendo do estrago, substituir a peça avariada por outra peça que faça com que o sistema volte a funcionar corretamente, corrigindo assim o problema. É algo desastroso, é algo terrível você passar por uma correção, sabe, por uma manutenção corretiva. E como eu já disse antes, nos grandes complexos industriais existem alguns funcionários que estão ali somente para esta função. Funcionários que estão ali somente para realizar um serviço de manutenção urgente. E no reino de Deus ocorre algo semelhante. Sabe, Deus tem sempre os seus especialistas, cuja principal função é cuidar das falhas morais da nação e da igreja. Esse é o nosso Deus. E eu tirei aqui alguns exemplos de homens, de funcionários, de pessoas que trabalham na manutenção do reino. Eu separei 3 homens aqui. Um é Elias, o outro é Jeremias e o outro é Malaquias. Jeremias por quê? Porque Jeremias, ele, por meio das suas profecias, desceu fogo do céu e choveu. Um menino, filho de uma viúva, ressuscitou. Ele próprio foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Jeremias por quê? Porque Jeremias, ele falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou com o exílio do povo judeu. Jeremias 1:8 diz assim, quer ver? Coloca na tela por favor, Jeremias 1, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 8. Ao firmamento Deus chamou céu. Não, Jeremias capítulo 1, versículo 8. Não Gênesis. Tá fácil de achar, tá? Entre Gênesis e Apocalipse. Falei isso uma vez aqui. Não tenha medo deles, pois eu estou com... Vamos ler juntos? Vamos lá. Não tenha medo, pois eu estou com... Deus falou para Jeremias: Jeremias, não temas. Pois Deus aqui avisou o profeta Jeremias que ele deveria falar tudo o que lhe fosse ordenado, mas também prometeu que ele estaria com ele durante os terríveis anos de aflição que se aproximavam. Jeremias foi um grande profeta da nação. E Malaquias, porque ele foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Judá no período do pós-exílio. Se você ler Malaquias, você vai entender ali no versículo do capítulo 3 em diante, ele vai estabelecer algo importante que trata sobre o arrependimento da família como alicerce da sociedade. Ele vai dizer ali que, olha, o coração dos filhos tornarão ao coração dos pais, o coração dos pais aos filhos, estabelecendo assim, reestabelecendo assim a família como alicerce moral da humanidade. Por isso que eu aqui escolhi esses 3 homens como sendo os homens da manutenção do reino de Deus. Sabe, em momentos críticos da humanidade, Deus levanta homens para repreender, para condenar e até para exaltar o povo de Deus em nome dele e da sua justiça. Sabe, quando o povo de Israel ou a igreja estavam em condições normais, esses sacerdotes, pastores, mestres, chame como você bem entender, eles trabalhavam silenciosamente. Mas quando o povo começava a se desviar das suas veredas, esses especialistas se levantavam, sabe, eles se levantavam para interferir naquilo que estava sendo conduzido de maneira errada. Homens se levantavam com a voz profética de Deus, derramando sobre o povo a misericórdia do Pai, derramando sobre o povo a justiça de Deus. Esses são as pessoas que realizavam a manutenção de Deus aqui na terra. Geralmente esses homens,
eles tinham uma tendência de ser radical. Às vezes tinham até atitudes muito drásticas, e muitas das vezes até violentos em certo ponto. E os curiosos que ali observavam o trabalho desses homens, provavelmente, eu fico imaginando esses homens profetizando e derramando fogo do céu e chuva, sendo arrebatado e profetizando antes do exílio da Babilônia e profetizando depois do exílio da Babilônia, sabe, aquele fervor, aquele fogo do céu, o Senhor manifestando a glória dele no céu. Aí daí eu fico olhando aqueles curiosos ao redor, olhando e fazendo, sabe o que? Chamando esses homens de extremistas, chamando esses homens de fanáticos, chamando esses homens de negativistas, porque estavam proclamando o reino dos céus na terra, porque estavam declarando as verdades do céu sobre a terra, sobre o povo. E num certo ponto ou sentido, eu estava analisando, eles não deixavam de ter razão, sabe? Sabe por quê? Porque eles eram homens de um propósito só. Eles eram corretos naquilo que Deus colocou no coração deles. Eles eram homens de caráter severo. Eles eram homens destemidos. E esses atributos que eles carregavam, eles eram exatamente o que a circunstância do momento exigiam. No momento de calamidade, era quase que um dever agir daquela forma, porque o povo estava distante das primícias, das leis, e principalmente do amor de Deus. O coração estava frio, gelado. Então era necessário que homens se levantassem com voz profética da verdade, para combater todo o erro, combater toda a maldade, toda a frieza. E acabava que muitas pessoas ficavam chocadas com a atitude daqueles homens. Muitas pessoas se assustaram, muitas pessoas até se afugentavam. Mas o profeta, ele sabia quem o havia chamado para executar o trabalho, e qual seria a tarefa a ser cumprida. Porque Deus desceu na sua majestade, na sua glória, e falou com esses homens, e declarou para esses homens: olha, é aqui, é neste momento, é neste lugar que deve haver um conserto, é aqui que deve haver uma manutenção, antes que esse povo se perca por total, por completo. É melhor que você fale agora para que haja uma manutenção preventiva do que uma manutenção corretiva. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de amor, que até na sua correção Ele nos ama, para nos colocar no trilho do conhecimento, no trilho do crescimento, no trilho do amor. O ministério desses homens tinha naquele momento um caráter de emergência, e isso fez deles homens diferentes. E se você olhar a história desses homens, o débito que o povo de Deus tem para com esses servos é tão grande que nunca poderá ser pago, porque esses homens nunca se preocuparam com o seu eu, esses homens nunca se submeteram ao julgamento dos homens, esses homens lançaram mão de si próprios para realizar aquilo que Deus havia ordenado. E é sobre isso que eu quero dizer, é sobre isso que eu quero falar neste momento, sobre o ego do ser humano. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 21. Eu falei aqui sobre o Antigo Testamento, como agiam os profetas, como as circunstâncias do momento exigiam que eles fossem. Agora nós vamos aqui para um dos caras que para mim, no meu ponto, é o cara mais excepcional dos evangelhos, sabe, do Novo Testamento. Um cara que
ele arrancou todo o ego que ele tinha dentro dele, depois de ter um encontro maravilhoso com Jesus. E aqui ele escreve uma carta aos Coríntios, e no versículo 3, capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó: portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, presta atenção nessas perguntas. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Faça-se essa pergunta para você entender. A segunda pergunta: se nós confiamos em Jesus, como deve ser o nosso coração? E eu não quero neste momento aqui falar apenas sobre um comportamento moral, não. Porque é muito bem provável que dentro da nossa moralidade nós possamos realizar uma série de ações virtuosas, porque dependendo da circunstância, do momento, sabe, nós podemos ali ter um coração cheio de medo, nós podemos ter ali um coração cheio de orgulho, e até mesmo cheio de sede de poder. E aqui, quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, havia ali uma divisão em toda a igreja esta que ele fundou. Mas se você perceber na sequência da leitura de Coríntios, capítulo 3, versículo 21, no versículo 22 diz assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, você nota que existe uma referência aqui a Apolo e a Cefas, e provavelmente quando a igreja em Corinto é fundada, outros evangelistas estiveram na cidade, e provavelmente eu vejo ali surgindo facções dentro da igreja, e essas divisões acabam que fragmentaram a igreja. E nessa passagem aqui, Paulo, ele agora se torna um rapaz da manutenção, o rapaz que chega para consertar aquilo que estava se perdendo. Paulo chega e fala: olha, não se gloriem por essas coisas, porque isso não vem de vocês, isso vem de Deus. É Deus quem determina todas as coisas. Não depende de mim, não depende de você, depende de Deus, depende de em quem nós cremos, e de quem está andando conosco, ou com quem nós estamos andando. Paulo diz que o orgulho e a vanglória causam divisão, e eu acredito que seja estes um dos maiores problemas para os motivos de tanto desentendimento e falta de paz no mundo entre as pessoas. E o texto no capítulo 4, versículo 7 de 1 Coríntios diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveres recebido? Uma pergunta: por que te orgulhas? Por que o orgulho e a soberba acabam entrando no coração do ser humano? No versículo 6, existe também uma advertência, que diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. A igreja, ela é algo maravilhoso, no qual todos andam juntos num só propósito, um só coração, uma só visão,
quer estabelecer o reino dos céus aqui na terra, quer trazer a vontade de Deus sobre a vida das pessoas. Em Paulo eu vejo o cara da manutenção, porque para mim ele é o cara mais transformado por Jesus. É o cara que ele antes de ser Paulo, ele é Saulo. É o cara que vê a morte de Estevão. É o cara que recebe carta para perseguir e matar cristãos. E ele tem um encontro com Jesus, e todo o ego é transformado na vida dele. Tudo aquilo que contrapõe as vontades de Deus foi arrancado dentro dele. E ele aqui, ele diz: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque ele entendeu qual o chamado dele, o chamado de ganhar pessoas, ganhar almas, sabe, estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Paulo faz 3 viagens missionárias. Paulo é preso junto com Silas, e ele adora ao Senhor de dentro da prisão. Alguns historiadores contam que onde eles estão presos é abaixo da cidade um calabouço, e alguns teólogos dizem que ali passava ali o esgoto da cidade. Então você se imagina preso num lugar onde o esgoto passa aos seus pés. Será que era cheiroso o lugar? Será que era tão bom o lugar assim? E lá estão os dois adorando ao Senhor, numa circunstância deplorável. Mas lá estão os dois adorando ao Senhor, sem temor do que havia de acontecer com eles. E eu encontro mais uma carta de Paulo, dessa vez a Timóteo, seu filho na fé. E essa carta é maravilhosa. Essa carta é algo que, se você entender o que Paulo diz a Timóteo, é extraordinário. Se você entender essa passagem, o seu coração ele é transformado, todo o seu eu será transformado, a tua visão será mudada. Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, orientando Timóteo como ele poderia alcançar seu destino profético. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim na minha tradução: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Tem outra tradução ali? 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 18. Paulo, ali está. Olha que poderoso. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Aqui Paulo está instruindo Timóteo de como ele poder alcançar o seu destino profético. Essa instrução, meus queridos, ela é muito valiosa. Por quê? Porque ela revela que é necessário lutar para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. É necessário se levantar como voz profética de uma nação, lutando contra as hostes espirituais do mal, para que nós possamos estabelecer o reino dos céus aqui na terra, e para que pessoas sejam transformadas pela graça e o poder de Deus. Não se trata de quem nós somos, se trata de quem Ele é. As palavras proféticas recebidas por Timóteo revelam o plano e a vontade de Deus para a vida dele. Mas no entanto, não é porque Deus, sabe,
havia falado com ele, não é porque o Senhor teria feito essas promessas para ele, que ele deveria ficar sentado esperando, não. Paulo revela ao seu discípulo e a nós, que todos nós temos responsabilidades no cumprimento da vontade de Deus. Todos nós carregamos essa responsabilidade de estabelecer o reino dos céus, a vontade do Pai. Devemos lutar e cooperar com o plano de Deus. Sabe, Paulo não disse para Timóteo lutar pelo que ele quisesse, não. A orientação era aqui, firmado nas profecias. Deixa eu perguntar, quem aqui tem promessa? Quem aqui tem promessa? Eu profetizo sobre a sua vida, que você viverá o extraordinário de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, que você quebrará todas as barreiras que te impedem de ser feliz. Eu profetizo sobre a tua vida, que você chegará a lugares que você nunca imaginou. Deus fez uma promessa extraordinária a Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Olha o que está escrito: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Abraão, todas as famílias da terra serão benditas por causa de você. Todas as famílias da terra serão benditas por causa de você. O seu vizinho será alcançado por causa de você. Os seus amigos no trabalho serão alcançados por causa de você. Os seus colegas na faculdade serão alcançados por causa de você. Deixa eu falar, eu não estou aqui falando sobre fazermos tudo sozinhos, queridos, não é isso. Eu estou falando sobre o fato de entender que Deus não fará tudo sozinho. Ele quer que eu e você participemos do reino dos céus. Ele quer que eu e você estabeleçamos o reino do céu aqui na terra. E para que isso aconteça é preciso que haja uma manifestação através de nós. Ou seja, tudo que Deus estabelecer no céu vai ter que passar por eu e você, vai ter que passar por nós, para chegar às pessoas que precisam. Se Deus falou para Abraão que todas as famílias serão benditas através da vida dele, Ele está dizendo: tudo aquilo que você colocar na presença de Deus será cumprido, se cumprirá. O Pai nos chama para cooperar com Ele. É a sua vontade. E a sua vontade deve ser buscada por nós. E a sua vontade requer de nós uma sujeição. A sua vontade requer de nós uma rendição. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 15. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 15. Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida.
Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo o que Deus está dizendo? O que Deus está querendo manifestar na sua vida? Sabe, o orgulho, a soberba, a ganância, o ego nos afasta de Deus. Mas a humildade revela quem nós somos diante do Pai. A humildade nos coloca frente a frente com o Pai, como filhos, como detentores da promessa. Deixa eu te falar uma coisa, e eu já estou finalizando. Nós não devemos jamais planejar ou tomar decisões em nossas vidas sozinhos. Jamais devemos nos colocar à frente do tempo de Deus, à frente do poder do Pai. Não. Nós devemos sujeitar tudo a Deus. Antes de suas necessidades, coloca Deus como prioridade para a sua vida. Antes das suas mazelas serem derramadas, coloque o Espírito Santo no seu coração como virtude. Devemos buscar viver a vontade de Deus. E para isso, nós devemos entender alguns princípios fundamentais para que possamos crescer na presença do Pai. E o primeiro princípio que eu vejo aqui é a humildade. O segundo, a oração. O terceiro, a adoração. Pastor, por que a humildade? Humildade de reconhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele carregou sobre si todas as nossas dores. Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Quantos de nós Ele tem tirado? Quantos de nós Ele tem livrado da morte? Quantos de nós Ele tem dado a segunda oportunidade? Quantos de nós Ele tem guardado? Quantos milagres recebemos de Jesus? Eu me lembro da minha conversão. Eu nem crente era, nem gostava de crente. Minha esposa, filha de mãe cristã, eu basicamente roubei ela. Eu era um cara desorientado, ciumento. Só a graça de Deus para que hoje o meu casamento já dure 17 anos. E eu tive a humildade de reconhecer para Jesus sobre os meus erros, minhas falhas. No 7º ano de casamento, nós estávamos à beira de uma separação. Minha esposa vivia doente, uma dor de cabeça que machucava ela diariamente, a tal da enxaqueca que para os médicos não tem cura. Ela trabalhando no frigorífico, nós morando na casa dos nossos pais numa chácara.
Eu saí a viajar depois de 7 meses morando com os meus pais. Eu decidi trabalhar com caminhão, e ela ficava lá e eu ia para a estrada. Faziam 4 meses que eu estava na estrada, trabalhando no caminhão. Fazia sempre a mesma rota, sempre o mesmo trajeto. Um certo dia, eu voltando para casa de São Paulo para Foz, 2 horas da manhã, chuva, neblina, o caminho eu conheci de cor, fazia de olhos fechados quase. Nunca usei droga, nunca usei rebite, não bebia já, bebida alcoólica nessa época mais, já me fazia mal. Não porque eu não queria tomar, é porque fazia mal. 2 horas da manhã, faltando um pouco mais de 2 horas para chegar em Foz, descarregar aquela carga, que era uma carga de urgência, carga de Ceasa. Descida. Quem trabalha em um caminhão, quem sabe o que é um caminhão ribanceira abaixo, sabe o que é. Você pisar no freio e não encontrar freio nenhum, sabendo que lá embaixo há uma curva bem fechada, de um lado um paredão, do outro lado uma caída, sabendo que você tem que reduzir o caminhão no freio para baixar a marcha, para engatar e para você subir de volta na velocidade a 120, 140 por hora. De repente eu piso do freio, o pedal endureceu. Meu irmão havia falecido há pouco mais de 8 meses. Minha mãe e meu pai estavam destruídos, vivendo luto. O motivo da separação, da quase separação no 7º ano, foi basicamente esse, porque minha esposa trabalhava aqui em Foz, eu trabalhava em Foz, eu tinha vontade de estudar. Largamos tudo aqui e fomos para lá. Ela foi contra a vontade dela. Fomos para lá cuidar dos meus pais, neste lugar. E passada a época do luto, eu fui para a estrada. E quando eu estou naquele momento ali, piso no freio, o pedal endureceu. Aí o cara que não acreditava em Deus, que não gostava de crente, clamou: Deus, eu não posso morrer. Eu ouço uma voz: por quê? Sabe aquele momento de lucidez? Porque meu pai, minha mãe, papai e minha esposa, de repente um estouro debaixo do caminhão, tipo como se fosse um pneu estourando. O freio desce, bato o peito no volante, busco aqui, consigo manobrar o caminhão, passo no meio do parede de pedra, encosto, todo trêmulo, não tinha uma gota de sangue no corpo mais. Acalmo ali, sigo viagem, chego em casa com a minha esposa e conto: aconteceu isso. Ela pega uma Bíblia pequena de uma irmã minha que havia se desviado e fala: leva contigo isso aqui. Eu olho para ela e falo: o que eu quero com isso? Não, leva contigo. Não, que deixa ir para lá, isso não existe. Leva contigo. Eu falei: tá, põe na mala. Ela colocou na mala. Sigo viagem, carrego novamente e vou para Belo Horizonte. Subindo a serra, o Sérgio conhece lá, antes do tempo de formigas, aquela serrinha lá. Sérgio, não tem acostamento nem dos lados, né? De um lado montanha, do lado de ribanceira, né? 2 horas da manhã de novo. De lá para cá vem um minhocão de luz assim antes. O último carro abre na contramão e vem de frente. Não tinha para onde escapar. Aí o incrédulo clamou de novo. Eu só lembro que eu vi isso aqui no caminhão só. E eu ouvi ferro com ferro batendo. Encostei. Lá em cima, terminei de subir a subida. Um postinho pequeno, estava fechado já. Encostei lá, frio. Fechei a janela. Falei: não, eu estou ficando louco. Eu estou rodando de jetão, eu vou parar. Estou viajando muita noite. Eu vou dar uma parada com isso, que eu estou ficando louco. Essa é coisa da minha cabeça. Fecho os vidros. Desligo o interclima, estava frio. Vou deitar para dormir. Eu não consigo dormir. Não consigo pegar no sono. Eu lembrava daquela Bíblia naquela mala. E eu pego aquela Bíblia. Quando eu pego aquela Bíblia, eu abro ela assim e seguro e falo: Deus, se tu existe, me mostra o que tem que fazer. Eu solto a Bíblia. Quando eu solto aquela Bíblia pequena, ela folha sozinha, do nada.
e vai para Gênesis 12, que diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Eu li aquilo ali e falei: não tem sentido, porque eu não tenho para onde ir. Eu ganho pouco, eu moro com meus pais, eu não tenho um fiote para dar de água, para dar de beber. Eu não tenho o que fazer. Eu moro com meus pais. Minha condição financeira é pobre de maré. Fechei aquilo ali e segui viagem. Quando eu retorno, minha esposa: você viu que tem uma igrejinha ali na entrada da comunidade? Não, tem uma igrejinha lá. Nós passávamos todo dia praticamente por frente ali. Deu que numa quarta-feira nós chegamos naquele lugar, naquela igrejinha. Eu não conhecia ninguém. Quando a gente entra naquela igrejinha lá, uma pastora pega a palavra para ler, e ela lê aonde? Gênesis 12. Quando ela começa a ler, me bate acende uma luz. E daí eu fiquei ali, aquela mulher começou a ministrar, e era como se estivesse eu e ela frente a frente, e ela como profeta. Quando acabou aquele culto, eu cheguei nela e falei: moça, posso falar com a senhora? Pode. A senhora me conhece? Não. Tem certeza? Ela me olhou: não tenho. Alguém veio aqui falar de mim para a senhora? Não. Tem certeza? Ela: o que está acontecendo, moço? É porque é o seguinte, aconteceu isso. Eu contei para ela. Ela falou assim: vai na igreja do pastor, posso falar? Vai na igreja do pastor Rui. Tá bom, só isso? Só. Eu falei: tá bom. Uma sexta-feira, lá vai eu e minha esposa achar essa igreja. Missal, uma cidadezinha pequena. Nós passamos rua por rua e não achava essa igreja. De repente a gente encosta um carro, tinha umas crianças brincando de bets, uma loirinha baixinha assim, chegou na porta do carro. Aí nós pedimos para ela: você conhece a tua igreja? Tem uma igreja ali. Não tem, menina, já passou. Não, vai lá, tem ali. E lá vai nós. Quando a gente encosta o carro, estava a igreja lá. E nós já tínhamos passado por ali já. Quando a gente desce, tem um homem na frente, na porta, sapato branco, calça branca, camisa branca, barba branca, Bíblia abaixo do braço. Cumprimentou nós entramos. Quando nós entramos, aquele louvor arrepiava dos pés à cabeça. De repente aquele homem que estava na porta sobe no altar e começa a ministrar. Começa a manifestar demônio para cá, demônio para lá. Aquele negócio começou a virar um rebuliço. Eu olhava para um lado, olhava para a porta, querendo correr. Pensa no desespero, você não faz ideia, amado. Quando esse homem termina de orar, ele vai ler a Bíblia. Onde é que ele lê? Gênesis 12. Quando ele termina de ler, ele olha para o fundo da igreja e fala: não é Jonas? Eu olhei para trás: é você mesmo? Eu falei: eu não sou Jonas não. Ah, não é Jonas o teu nome? Eu falei: não. Não é seu nome? Meu nome é Márcio. Essa é minha esposa e tal. Aí continuou o culto normal. No final do culto, eu falei: eu vou falar com esse cara, porque ele desceu a ripa de novo em mim. Alguma coisa tem errado aqui. Sabe, o incrédulo, ele tem as suas dúvidas e ele é teimoso. O cara não acredita porque não quer, mas Deus está falando. De repente, eu vou até esse homem. Esse homem vai falar: você espera aqui, eu quero falar com você. Eu nem te falo com ele. Então acaba o culto, ele atende pessoas, eu vou para até ele. Ele me leva para a sala dele, não me atende na igreja. E na sala dele, quando eu sento na frente dele, ele fala: não senta, fica em pé. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você está fazendo aqui? Volta para o lugar de onde você morre, porque você não acredita no poder de Deus. A frieza do coração estava me tirando a visão celestial de quem o Pai é. Embora a vida toda eu ouvi falar de Jesus, embora a vida toda eu vivenciei os poderes de Deus,
embora desde os 4 anos de idade o diabo tenha tentado tirar minha vida, queimando o meu corpo inteiro, dos pés à cabeça, cera quente, pegando fogo derramado daqui, ó, até embaixo, e as marcas ficarem somente nessa região aqui e aqui do lado, o resto do corpo intacto. A dureza de coração, meus queridos, nos afasta do poder e da vontade de Deus. A frieza nos afasta do amor de Cristo. Sabe, nós devemos reconhecer que nós somos dependentes de Deus, dependentes do reino dos céus. Nós temos que entender que a nossa oração não é simplesmente uma petição, mas sim uma forma de agradecer a Deus por todos os dias levantarmos pela manhã e adorar a Ele. A nossa adoração, ela não pode ficar baseada num curto período de espaço neste momento, mas sim, a adoração nossa tem que refletir aquilo que nós somos lá fora. Porque se a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós temos que ser o sal da terra. Se a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Se coloque de pé. Esta casa me deu uma nova chance. Este lugar estabeleceu a minha fé. Esta casa renovou o fogo do Espírito que havia se apagado em mim, porque eu depositei confiança, depositei minhas esperanças em homens. Todas as vezes que alguém sobe neste altar, é Deus falando. Todos os cultos, todas as reuniões que eu participo, eu não perco um culto neste lugar. Não porque eu sou pastor aqui, não. Mesmo que eu não fosse, eu não perderia. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que é Deus falando comigo. Porque eu tenho certeza que é Deus renovando as suas promessas na minha vida. E em nome de Jesus, você tem que entender esta noite que a tua fé não é baseada em homens. A tua fé, ela é baseada naquilo que Deus declarou sobre a tua vida. E se Deus declarou sobre a tua vida que você viveria os 10 anos melhores da tua vida, você vai viver. Mas levante-se, se coloque como filho, levante-se, abra o seu coração, abra o seu entendimento e deixe que o Espírito Santo trabalhe na tua vida.